Olá, amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Alienígenas. O grande dilúvio foi criado por extraterrestres de propósito. Em todas as mitologias, inclusive a Bíblia, os deuses vêm à Terra e dizem aos humanos que um grande dilúvio vai chegar e os destruirá. Esses deuses sabiam disso muito antes. Eles sabiam porque eles foram os responsáveis pelo dilúvio. Será que a história do grande dilúvio é um registro histórico de um evento verdadeiro causado por extraterrestres? E se esses extraterrestres que criaram o dilúvio realmente tivessem vindo da Antártica? Mas se a teoria das estiver correta, e os alienígenas modificaram geneticamente a humanidade, por que iam querer destruir sua maior criação? Ouvimos falar do dilúvio de Noé, que destruiu toda aquela geração e trouxe uma nova geração de descendentes de Noé. O fato é que tem várias histórias do grande dilúvio em todos os países através do mundo. Platão falou sobre a Atlântida. Ele falou de toda uma civilização destruída pelas enchentes. Na Bíblia, na Turquia e no Egito, entre os nativos americanos, tem uma história do grande dilúvio que tomou o planeta inteiro. Toda a vida foi destruída. A ligação entre a história bíblica do grande dilúvio e a destruição de outras sociedades ao redor do mundo com inundações nos diz uma coisa: que existiu um grande dilúvio e que, em algum momento na história desse planeta, toda a vida foi eliminada quando a Terra esteve coberta pela água. Por todo o mundo antigo, houve contos de mortais e imortais. Nas tradições cristãs, islâmicas e hindus, você vê seres divinos que vivem para sempre. Poderiam essas histórias ser relatos de visitantes alienígenas que viajaram para a Terra de milhares de anos-luz de distância? Imagine uma civilização avançada que tenha viagens interestelares. Se podem viajar pelas estrelas, poderiam estender a longevidade, talvez a até séculos. E se os humanos um dia colonizarem outros planetas, também precisaremos descobrir a chave para a imortalidade? Estamos falando de uma época em que seres de outro mundo ajudaram a humanidade a se tornar muito parecida com os deuses. Mas se nossos ancestrais da antiguidade estavam tão perto de serem como seus criadores extraterrestres, como os teóricos sugerem, o que os impediu de alcançar esse destino? E será que os humanos de hoje ainda estão nesse caminho? Talvez mais pistas possam ser encontradas examinando uma história compartilhada por diferentes culturas de todo o mundo, a história do grande dilúvio. O livro de Gênesis da Bíblia. No capítulo 6, versículo 9, começa a história de Noé e o dilúvio, em que Deus envia uma grande inundação para limpar a terra, que estava tomada pelo pecado. É uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Mas, curiosamente, histórias quase idênticas existem em dezenas de outras tradições antigas. O que nossos ancestrais extraterrestres queriam que fizéssemos é que fôssemos como eles. Queriam que fôssemos uma raça espacial que viaja pelas estrelas e viver vidas estendidas em que nós nos tornaríamos essencialmente imortais. Versão revisada, o Novo Testamento. De acordo com o Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, foram 3 desses magos que seguiram os sinais celestes e das estrelas para o local de nascimento de Jesus, em Belém. Uma coincidência? O que é interessante nessa história é que a estrela de Belém não foi usada como um ponto de navegação. Foi dito claramente que ela guiou os magos até o local de Cristo. Uma estrela não pode guiar alguém. Ela só pode ser usada como um ponto de navegação. Então isso levanta a ideia de que a estrela era possivelmente um OVNI.
Achava-se que eles eram capazes de prever e até mesmo manipular eventos com base em seus conhecimentos das estrelas. Os magos eram sacerdotes de renome do Oriente Próximo que tinham conhecimento astronômico avançado, e sabe-se bem que a maioria dos astrônomos do Oriente Próximo, especificamente do antigo Iraque e a Suméria, gravaram uma série de eventos que aconteceram no céu ao longo de centenas de milhares de anos. Essa informação foi mantida em tábuas de pedra, guardada de forma sagrada, e isso era passada aos grandes sacerdotes. Hoje, pensamos que os magos eram mágicos. E é por isso que nós temos hoje a palavra mágica, na verdade. Mas quando eu ouço sobre poderes mágicos, isso chama a atenção, porque a magia em si, de fato, não existe. Então, estariam esses magos, de fato, em posse de algum tipo de tecnologia extraterrestre? Porque, de acordo com os textos antigos, foram os iniciados de cada cultura que estiveram em contato com extraterrestres. E foram os iniciados que mais tarde se tornaram sacerdotes ou magos. Alguém que aprendeu conhecimento celestial de fontes extraterrestres? Eles podem ter, em vez disso, usado um portal celestial para partir para um reino distante. Uma ideia audaciosa? Talvez. E há aqueles que acreditam que mais provas podem ser encontradas no mais famoso e sedutor de todos os mundos perdidos: o Jardim do Éden. Por séculos, arqueólogos, teólogos e estudiosos debatem o local e até mesmo a existência do maior de todos os mundos perdidos: o Jardim do Éden da Bíblia. Foi aqui, de acordo com o livro hebraico de Gênesis, que o paraíso uma vez existiu. O paraíso onde os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram de fato criados por Deus. Quando nós olhamos para o Jardim do Éden, sabemos que há de fato uma descrição física de onde ele era. É dito que 4 rios específicos saíam dele, ou de perto dele. Então podemos de fato procurá-lo. 2 destes rios, os rios Tigre e Eufrates, são bem conhecidos. Eles correm por onde é hoje o Iraque. Os outros 2 rios descritos não são bem conhecidos. Os pesquisadores agora acreditam que o terceiro rio, conhecido como o Rio Karun, atravessa o Irã e se junta ao Eufrates ao norte do Golfo Pérsico. Então, em 2010, imagens de satélite revelaram o rio Fóssil, ou um leito seco de rio, chamado Wadi Baton, que uma vez fluiu pelo norte da Arábia e também se juntou ao Eufrates. Poderiam esses 2 rios ter sido o local dos rios Pison e Gion? Os rios perdidos mencionados na Bíblia que apontam para a localização real do Jardim do Éden? No livro de Gênesis tem um trecho que diz que 4 rios formam um rio. Então uma leitura muito atenta indica que quando você junta os 2 rios que estão hoje no Iraque, o Tigre e o Eufrates, com o rio que está no Irã, o Karun, e o rio Fóssil na Arábia, você forma um rio, sendo esse o local aproximado ao norte do Golfo Pérsico. E de acordo com a Bíblia, esse único rio corria pelo Jardim do Éden. E se alienígenas estivessem vivendo na Antártica depois do dilúvio? Então, com base em imagens do local e uma leitura atenta do texto hebraico, eu acho que a localização do Jardim do Éden está sob as águas do Golfo Pérsico e não em terra. Os cientistas acreditam que durante a última idade do gelo, as calotas polares tinham 3 quilômetros de altura. E o nível dos oceanos era 50 metros mais baixo do que é hoje. É que tudo realmente indica que houve algum tipo de civilização antiga na Antártida, e que ela teria existido há mais de 12.000 anos. O que realmente existe debaixo do gelo e da neve na Antártida? E temos que perguntar que tipo de civilização era. É possível que fossem extraterrestres? Somos o laboratório do universo para tentar nos eliminar? Todas as possibilidades.
Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente. Que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobice o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Sugerimos nos filmes que ETs vêm pra cá e nos aniquilam. Por quê? Para nos matar? Para nos fortalecer? Ou foi simplesmente para reduzir os nossos números? Então é preciso perguntar: o Polo Sul é algum tipo de área de entrada extraterrena? Algum tipo de portal muito importante que tem que ser controlado pelos militares? O governo dos Estados Unidos está acobertando uma presença extraterrena na Antártida? E se a resposta for afirmativa, poderiam ser os mesmos seres de outro mundo que uma vez ocuparam o continente há milhares de anos? Será que há mesmo inúmeras raças extraterrestres visitando a Terra? Se sim, fazem eles parte de uma confederação unificada? Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Poderiam as afirmações que seres extraterrestres estão em guerra pelo controle do planeta Terra serem verdade? Há evidências da existência de tal conflito. E ele está acontecendo há milhares de anos. Estudos recentes sugerem que a área do Golfo Pérsico teria sido uma planície seca e fértil do tamanho da Inglaterra, oferecendo um refúgio ideal para alguns dos primeiros humanos fora da África, cerca de 75 mil anos antes. Mas como as calotas polares derreteram ao longo de milhares de anos, as águas do que agora o Oceano Índico inundaram a Terra e formaram o Golfo Pérsico. Durante esse longo período, houve pelo menos 3 episódios de inundações muito importantes, onde você veria uma subida de 9 a 12 metros do nível do mar da noite para o dia. Será que uma grande inundação, talvez a descrita na história bíblica da Arca de Noé, foi mesmo a responsável pelo desaparecimento do chamado Jardim do Éden? Mas que a prova pode ser encontrada ao se estudar textos sumérios antigos. Por que os extraterrestres viriam à Terra para começar um projeto humano, sabendo que levaria milhares de anos para nós nos desenvolvermos? Bom, talvez os extraterrestres tenham uma perspectiva de tempo diferente da nossa. Se pensarmos nos extraterrestres como imortais, o tempo é irrelevante. E o objetivo deles é ajudar a humanidade a se tornar mais como eles. Tem a possibilidade da humanidade se tornar uma nação que viaja pelas estrelas, que tem vida longa porque você vai precisar para algumas das viagens longas, e talvez nos tornemos mais parecidos com os deuses que pareciam viver por milhares de anos e viajar pelos céus. Talvez, um dia, os deuses imortais a serem vistos, descendo do céu, em um planeta distante, seremos nós. Será que a humanidade está prestes a se tornar uma civilização intergaláctica? E se for o caso, seria possível que tenhamos sido colocados nesse caminho por uma raça extraterrestre que visitou a Terra há milhares de anos? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Eu só queria aproveitar um momento para expressar minha gratidão a todos vocês que reservaram um tempo para assistir meu último vídeo. Seu apoio significa o mundo para mim. Se você gostou do vídeo e o achou valioso, poderia pedir que considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares no WhatsApp? E ajudaria a divulgar o conteúdo que estou criando. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente.